Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos no nosso 7º vídeo. Eu vou fazer a continuação do vídeo anterior, tá? A gente estava falando sobre matéria de ciências, os conteúdos que são abordados na matéria de ciências. Eu pretendo estar passando isso para vocês com o objetivo de abrir o pensamento de vocês para novas ideias, para atividades feitas em casa. Essa matéria de ciências, ela abrange muitos conteúdos, então você não vai ficar focada num conteúdo só. Você pode levantar várias questões nas quais vocês acham de interesse para sua família, para o seu filho, tá bom? Isso aqui é uma ideia, só para vocês poderem abrir mais o pensamento. Eu vou estar continuando minha leitura pelo livro que eu usei na aula passada, Metodologia de Ensino de Ciências Biológicas e da Natureza. Eu vou continuar a leitura, tá bom? Então, para tanto, a escolha de uma sequência de conteúdos que seja adequada a tais ensinamentos deve ser realizada de modo que estes estejam relacionados entre si, desenvolvendo dessa maneira diferentes formas para explicar o mesmo conjunto de fenômenos, que foi o caso do corpo humano que a gente montou na aula passada. Então, um conteúdo, ele vai estar ligado, vai estar relacionado a outro conjunto. Assim, eu comecei pelas partes básicas do corpo, mas você pode ir mais além. Você pode estar falando dos dentes, pode estar falando do olho, cada partezinha do olho, para que serve, é interessante também. Vocês podem falar das células, né? A situação do sangue, porque que na hora sangra muito, mas logo em seguida estanca. São coisas que vocês podem ir mais além. Então, é uma coisa deve estar ligada à outra. Por isso que é uma matéria tão interessante de vocês trabalharem em casa. Porque é uma coisa que te dá liberdade, que dá liberdade para a criança falar, perguntar, porque uma coisa vai estar ligada com a outra, entendeu? E é um assunto interessante. Então, desse modo, para uma melhor estruturação dos conteúdos dos estudados em ciências naturais do ensino fundamental, devido à variedade dos temas existentes, os PCN do ensino fundamental dividiram tais conteúdos em 4 eixos temáticos, os quais se apresentam como vida e ambiente, ser humano e saúde, terra e universo, tecnologia e sociedade. Antes de eu estar seguindo adiante com o texto, eu vou dar para vocês uma breve explicação do que é esse PCN, do que se trata. O PCN é os Parâmetros Curriculares Nacionais. O que é esses Parâmetros Curriculares Nacionais? Ele é uma coleção de documentos que compõem a grade curricular de uma instituição educativa. Com a criação do PCN, o governo tinha como objetivo garantir que todos os alunos, em qualquer lugar do país, pudessem usufruir de um conjunto básico de conteúdos, de conhecimentos. Então, é só um parâmetro, é só para ter uma base mesmo, curricular. E cada escola, cada local, cada lugar do país vai adaptar esse PCN da maneira que eles acharem melhor. Mas eles dão esses temas como base de estudo. Então, continuando a leitura, ó, de acordo com essa estruturação para cada um dos eixos temáticos, existe uma sequência de conteúdos programáticos que podem estar articulados de forma indisciplinar e contextualizada, tendo como finalidade atingir os objetivos das ciências naturais para o ensino fundamental. Então, eu vou estar explicando cada partezinha dessa que eu falei primeiro, ó, vida e ambiente, ser humano e saúde, terra e universo, tecnologia e sociedade. Eu vou estar falando mais ou menos por cima do que se trata esses temas, para que vocês usem a criatividade de vocês, que venham na mente de vocês, conforme eu for falando, ideias
Se puder, tá separando um caderno, uma caneta para vocês anotarem. Nossa, legal, sobre esse negócio de vida e ambiente, meu filho vai se interessar. Anota aí a vida e ambiente, anota a ideia que você teve. Porque agora vai vir um monte de ideia, mas se você deixar para lembrar depois, você já não vai lembrar mais. Que vem assim, sabe? Então é sempre bom ter uma caneta perto, para não perder a oportunidade de passar esse conhecimento aí em casa, tá bom? Então, ó, dessa forma, ao tratar do tema vida e ambiente, o aluno adquirirá conhecimento para entender a relação do homem com a natureza. Como se procede a dinâmica da biodiversidade nos ambientes naturais, os tipos de ecossistemas, como os reinos da natureza são divididos e quais suas características principais, como os seres vivos são classificados e como se relacionam com o ambiente, levando em conta as questões ambientais. Então, vida e ambiente nada mais é que o homem com a natureza. Você tanto pode falar do papel do homem com a natureza, a importância, você pode estar falando sobre os ambientes naturais, como os seres são divididos, né? Os répteis e assim por diante. Ó, também podemos dizer que esse eixo temático visa promover a compreensão da diversidade da vida em diferentes meios, sendo as formas de vida dos seres vivos e suas relações com o ambiente, e os outros seres vivos que nele habitam, o meio para o aluno compreender o mundo à sua volta e a integração do homem com a natureza. É muito legal vocês estarem falando sobre isso, que tem assuntos que você vai pesquisar, dependendo da ideia que você tiver, na hora de você pesquisar, você vai ver que tem coisas que vocês não sabiam, tem coisas que vai despertar o interesse de vocês. Por exemplo, tem uma planta que só nasce do cocô do elefante, para você ver como é complexo, né, o assunto. Aquela planta só vai existir se o elefante comer tal plantinha lá e fazer o cocôzinho dele, vai nascer tal planta. Então são coisas que vocês podem estar relacionando. A vida felina na natureza. O bebezinho lá da leoa passa, não sei ao certo, passa, acho que média de 8 ou 6 meses, quando o leão já se desenvolve, né, vira adolescente, ele sai do bando, ele vai procurar a turma dele para ele mandar lá na turma dele. Então são coisas que vocês podem falar, são coisas muito legais. Vocês podem falar das plantas medicinais, para que serve cada planta, cada chazinho. O boldo, por exemplo, o boldo é uma planta muito usada, né, até hoje. É uma planta que você encontra em qualquer esquina. Então é legal você saber, a criança saber, olha só, isso aqui é um boldo. Dá uma volta com a criança no bairro onde vocês moram e mostrem a elas as árvores que tem em volta, do que é aquela árvore. Esses dias a gente foi dar uma volta aqui no bairro, tinha pé de goiabeira. Meu filho nunca viu um pé de goiabeira. Eu vi porque eu morei no interior, né? Vivia comendo goiaba lá dos pés lá. Mas é muito legal. Olha, filho, isso aqui é um pé de goiaba. Que na hora eu tava passando até um morcego, na hora ele se assustou. Eu falei, o morcego come as frutas. Ele tá lá perto da árvore lá porque ele tá lá comendo as frutas. Então, vocês vão usar a realidade com um tema de escola. Num passeio simples no seu bairro, você pode ensinar muitas coisas, entendeu? Então, continuando, ó, no caso do eixo temático ser humano e saúde. Ó, a criança irá compreender o funcionamento do corpo humano e os sistemas pelos quais é constituído, como o sistema digestório e o sistema reprodutor, as relações entre os processos vitais do corpo humano, os tipos de células, suas formas e funções, além de entender como ocorre a reprodução humana. Você vê quanta coisa legal que você pode
atingir com esse tema ser humano e saúde. Então, para o aluno compreender o tema ser humano e saúde, é importante que aborde questões referentes ao desenvolvimento e o funcionamento do corpo humano, enfatizando que uma alimentação saudável é fundamental para a manutenção da saúde humana. Além disso, é necessário também apresentar as formas de prevenção contra doenças e enfatizar a importância de se fazer a reciclagem do lixo, bem como o tratamento de esgotos e o tratamento da água, respeitando o que o aluno já sabe, de modo que este possa ampliar seu conhecimento sobre o assunto. Então, nesse caso, ser humano e saúde, olha quantas coisas vocês podem falar. Vocês podem falar do corpo, né? As suas funções, sobre o sistema digestivo, sobre o sistema reprodutor, as células, né? As suas funções. Vocês podem também estar enfatizando a alimentação humana, alimentação saudável. Nessa situação, o que é legal que vocês podem fazer na casa de vocês? Uma horta. Uma horta vai ser muito legal. Uma horta nada mais vai ser do que uma questão de química na cozinha. Então, é como um laboratório onde pode ser trabalhada a química. As características sensoriais, como cor, odor, sabor, estrutura e aparência, podem ser percebidas por todos os sentidos e as propriedades físicas. Então, a horta, gente, é uma opção muito legal. Vocês vão estar praticando, né? A criança vai plantar. O que você gosta de comer? Vamos até o mercado comprar umas sementes, comprar uns vasos. Às vezes você tem aí um pedacinho de terra na casa de vocês. Vamos adubar essa terra. Como que a gente pode adubar essa terra? Casca de ovo, restos de fruta. Então, vocês ensinam isso, que não é química, gente, é química. Mas por que aduba? Pesquisa lá, por que aduba, para você poder estar explicando qual é o processo que acontece de adubação. Por que se eu colocar casca de ovo numa terra, vai adubar a terra, vai dar força, vai dar nutriente para a plantinha nascer. Entendeu? Plante com eles. Vamos pesquisar aqui quanto tempo vai demorar para a plantinha sair da sementinha. Vamos ver quanto tempo vai durar para a gente poder comer esse tempero, comer esse alface, entendeu? Então, é uma ideia muito legal e você vai articular com alimentação saudável, porque a criança vai plantar, depois ela vai querer comer. Então, é um modo de incentivar a alimentação saudável. A horta é uma boa ideia, viu, gente? Agora, vamos se tratar do tema de Terra e Universo. Então, o aluno irá estudar as questões referentes ao nosso planeta, ao sistema solar e à origem do universo. A compreensão do universo possibilita ao aluno entender alguns fenômenos do sistema solar que estão relacionados diretamente com a vida na Terra, bem como leva a refletir sobre a responsabilidade das ações do homem no meio ambiente e na sociedade. Muito importante isso também. Eles vão aprender sobre o planeta, né? Sobre o sistema solar e também vai ter relação com a responsabilidade das ações do homem no meio ambiente e na sociedade. O porquê que antes tinha menos poluição? Por quê? Por que se aumentou essa poluição? Pesquisem, mostrem para eles como que era o meio de transporte antigamente, que tinha bem menos veículos na rua, que as pessoas andavam de charrete, não existiam tantas fábricas, não existia tantos materiais industrializados, entendeu? Conscientizem os seus filhos a cuidarem do planeta. Mostrem para ele a responsabilidade que isso é. Mostrem para eles que realmente cada um pode fazer a diferença. É pouco? É pouco. Se todo mundo fizer o seu pouquinho, vai ser um resultado bom lá no futuro, no resultado dos seus
né, dos netos dos netos. Meu filho, por exemplo, ele não joga nada na rua. Eu eduquei ele desde pequenininho. A gente saiu uma vez na rua, acho que a gente chupou um sorvete, alguma coisa assim, ele jogou no chão. Falei, pode voltar e pegar. Aí todo mundo ficou na rua olhando, né? Ai, que absurdo. Pode pegar do chão essa sujeira, mas eu vou jogar na onde? Vai segurar até achar um lixo ou vai jogar em casa. Então é assim até hoje. Ele não perdeu esse costume. Então você se educa desde pequenininho. Porque eu expliquei para ele o que acontecia com aquele papelzinho de bala. Eu expliquei para ele o que acontecia nos dias de enchente. Quantas pessoas sofrem com as enchentes. Que é por culpa do próprio ser humano. Entendeu? Então é muito importante a conscientização do cuidado do nosso planeta. Então é um outro assunto que vocês podem abordar também. Questão da reciclagem. Mostrem para eles a importância da reciclagem. Tem gente que no dia de lixo vai lá procurando os recicláveis. Separe. Filho, vamos separar? Pega umas caixinhas de papelão, né? Encape ou pinta em cada caixinha de papelão para cada cor de reciclado e coloca na calçada. E faça o filho ficar lá para ver, entendeu? A importância que é a separação desses produtos recicláveis. A pessoa não vai ter que colocar a mão no lixo, no meio da comida suja, para pegar uma garrafa PET, para pegar um papelão, para pegar uma latinha. Não vai, porque tá lá separadinho. Então, é a conscientização da natureza, a conscientização do bem-estar do próximo. É um conjunto de coisas, né? Além dele ter praticado também o fato dele estar fazendo cada caixinha, dele pintar, dele confeccionar, dele escrever que é plástico, dele escrever o que é vidro. Não vieram buscar o vidro? Vamos até um... Como é que chama? Ai, meu Deus. Negócio de reciclagem. Gente, esqueci o nome. Enfim, vai lá no lugar lá onde compra esses negócios de reciclagem. Então, vamos continuar o nosso pensamento. Ó, já no que compete ao tema tecnologia e sociedade. Tendo em vista que a vida moderna está dominada pelos avanços da ciência e da tecnologia, está dominada, né? Então é importante que compreenda as propriedades, as principais características e as aplicações dos diferentes materiais que fazem parte do seu cotidiano, as transformações químicas e físicas que ocorrem ao seu redor, bem como a composição das principais substâncias químicas. Não vou dar um exemplo porque, né, não estou muito por dentro disso. Deixa eu ver o que eu posso falar sobre isso para dar uma ideia legal. Vocês podem falar sobre a composição de algumas principais substâncias químicas. Composição da água. Você sabe como que se chama a água no meio científico dela? Entendeu? Você sabe a importância da tecnologia de hoje em dia? Por que a gente é avançado? Por que a tecnologia foi feita? No início de tudo, sabia que a tecnologia ela foi desenvolvida para a guerra? O objetivo principal desse desenvolvimento foi para a guerra? Foi para a guerra. Então, vocês vão entrando nos assuntos que eles vão gostando aos pouquinho. Os jogos, por exemplo, o computador. Você sabe que existe uma placa-mãe, que é a placa que sabe de tudo, que tudo é do aparelho. Tanto é no descarte também desses materiais, a importância de fazer o descarte correto desses tipos de materiais tecnológicos. É muito importante isso também. Então, importa ainda para esse eixo temático que o aluno compreenda as formas de energia, suas transformações no ambiente e suas propriedades, além de aprender sobre os combustíveis e entender as questões referentes à eletricidade e ao magnetismo. Eu acho que eu devia estar na quinta série ou na sexta série. A escola fez uma excursão até uma fábrica elétrica.
E lá tinha aquele riozão gigante, né? Cheio de proteção, porque não podia passar para aquele rio. A professora ali explicou pra gente como que ocorria esse sistema de eletricidade, como que a eletricidade chegava até a nossa casa. Vocês podem estar explicando isso também. Entendeu? Como as fontes de energia mesmo, como é feito, né? Como é conduzida essa eletricidade até a casa de vocês. Então, tendo em vista a importância desse eixo temático que envolve assuntos bem atuais, a reunião da Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, realizada por especialistas provenientes de diferentes países, uniu quanto à importância da inclusão da ciência e da tecnologia no currículo da escola fundamental, devido a vários motivos. Então, foi feito um estudo. Gente, não é só o Brasil, não. Foi feito pela Unesco. Foram vários países que decidiram que é importante a inclusão de ciência e tecnologia no currículo da escola. E eu vou mostrar para vocês por que essa importância. Por que eles chegaram a essa conclusão. Então, as ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os fatos do cotidiano e a resolver problemas práticos. Tais habilidades intelectuais serão valorizadas para qualquer tipo de atividade que venham desenvolver em qualquer lugar que vivam. Então, vai estar relacionado com o seu dia a dia, sim. Tudo que ele aprender em ciência e tecnologia, ele vai usar um dia. Não que as outras matérias também não usem, tá, gente? Tudo usa, tudo. Tudo é muito importante. Mas aqui no caso eu tô falando de ciências, tá bom? A ciência e a tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, uma vez que são atividades socialmente úteis. Vai melhorar a qualidade de vida porque ela vai comer melhor, ela vai tratar melhor da natureza, ela vai tratar melhor do seu companheiro, né? Vai aprender a ter comunhão com as pessoas, paixão com as pessoas, respeito à natureza, respeito às pessoas, respeito aos animais. Então, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, porque ela vai estar passando o seu exemplo para outras pessoas. Então, isso vai gerando cada vez mais aprendizado, cada vez coisas melhores. Dado que o mundo caminha cada vez mais num sentido científico e tecnológico, é importante que os futuros cidadãos preparem-se para viver nele. Preparem o seu filho para o futuro, tá bom? Incentivem eles a fazerem coisas, a criarem coisas, a participarem de coisas. Entendeu? O futuro é a tecnologia. O futuro é a ciência. Incentive eles para o futuro, preparem eles para o futuro, para que eles venham entender como funciona a tecnologia, as coisas. Se puder incentivar na tua casa, se vocês tiverem um conhecimento sobre tecnologia, ensinem um conhecimento, né, relacionado a isso. Então, as ciências, como construção mental, podem promover o desenvolvimento intelectual nas crianças. Promover o desenvolvimento intelectual é uma construção mental. Ela está construindo vários aprendizados. Então, a sua criança vai se transformar em um intelectual. Ele vai ter mais aprendizado do que uma criança que não estuda, além do que já é ensinado na escola. Ela vai ter um diferencial, você vai prepará-la melhor. Certo? Por isso é importante esse acompanhamento dos estudos em casa. Não só agora, por conta das aulas online, mas por conta de estar preparando essas crianças para o futuro, para o próprio bem delas, para o próprio sucesso da vida pessoal delas. Muitas vezes a escola não supre, gente. Vocês que têm, vocês sabem, vocês que acompanham, a escola não supre todos os requisitos.
Não dá tempo. Não dá tempo, gente. É muita criança. E não tem como você abandonar aquela criança que não aprendeu. Você tem que voltar naquele tema. Entendeu? Até que todas as crianças aprendam. Então isso leva tempo. Isso dá trabalho. Não dá para dar outras atividades. Não dá para trabalhar de maneira tão geral assim, do jeito que eu tô mostrando para vocês. Então façam essas aplicações na casa de vocês. Mesmo ano que vem, quando as escolas voltarem, acompanhem, gente. Separe um tempinho, separe um final de semana. Passa a semana pensando em qual atividade você vai fazer com o teu filho. Que tipo de aprendizado você vai passar com ele. Por exemplo, meu marido, ele gosta de mexer no carro. Ele gosta de mexer na moto. Adora ficar fuçando lá nas coisas. Quando ele vai fuçar nas coisas, ele chama o filho dele. Então, meu filho de 13 anos já sabe que é um carburador de carro. Ele já sabe onde fica o motor, ele já sabe põe água, onde põe o óleo, como verifica o óleo. E os outros nomes lá que eu não sei. Mas ele sabe. Eu não sei, mas ele sabe, porque ele tá lá acompanhando. Ele tá lá vendo. Entendeu? Quando eu faço bolo, por exemplo, ele tá lá do meu lado aprendendo. Gente, é química. É química. O bolo não cresce, o bolo não fica duro. É um conjunto de coisas. Então, você pode explicar esse processo. Por que o bolo cozinha? O que acontece nesse processo? O que é esse fermento químico que faz o bolo crescer? Entendeu? Coisa simples assim do dia a dia de vocês. Se vocês separarem um tempinho aí no seu celular, por exemplo, a questão do bolo. Gente, acho que em 3 parágrafos você explica isso pra criança. Tá lá fazendo bolo. Nossa, filho, sabe o que eu pesquisei hoje e tal? Sabe o que eu vi? E você fala. Aquilo lá vai ficar na mente da criança. Entendeu? Então é legal vocês deixarem os filhos participarem da vida ativa de vocês. Coloquem eles para fazer parte. Chamem eles juntos para ver. Para fazer parte do dia a dia de vocês. Para ajudar mesmo. Meu filho conhece as ferramentas porque ele tá lá junto. Na hora do meu marido mexer no carro. Filho, pega a ferramenta tal. Ele sabe qual é a ferramenta tal. Ele tá preparando o filho dele pro futuro. Como? Se um dia o carro dele quebrar no meio do caminho, ele vai ter uma noção do que é. Às vezes ele mesmo consegue resolver na rua. Porque ele aprendeu. Ele sabe o que é. Então você tem que preparar teu filho pra vida. Tem que preparar ele. Certo? Então, as ciências contribuem positivamente para o desenvolvimento de outras áreas, principalmente a língua e a matemática. A língua e a matemática. Tá tudo junto, gente. Não existe mais aquela coisa de cada um no seu quadrado. Não tem. Uma lição, uma matéria está relacionada à outra. Se você tiver sabedoria, se você tiver, você vai conseguir. Principalmente a língua. Por que a língua? Porque ele tem que saber interpretar uma leitura para ele entender daquela matéria. Por exemplo, na química, tem as medidas corretas. Matemática, ml, grama, metros, está relacionado à matemática, está tudo relacionado. Então, para muitas crianças de muitos países, o ensino elementar é a única oportunidade real de escolaridade, sendo, portanto, a única forma de travar contato sistematizado com a ciência. Para muitas crianças de muitos países, o ensino elementar é a única oportunidade real da escolaridade. Eles não têm escola. Eles aprendem no dia a dia deles. Então é triste. Mas eles aprendem do jeito deles. Se você tem a escola, se você tem a oportunidade de ter um acesso à internet, se você tem a oportunidade de você ter tido um estudo para você poder orientar seu filho melhor, aproveite. Aproveite e oriente o seu filho a ser melhor, a ser um ser pensante, a ser um ser crítico. Tá bom? Que ele saiba falar um pouco de cada assunto. Então, o ensino de ciências na escola primária pode realmente adquirir um aspecto lúdico, que é sobre o curso que a gente está falando, né? Envolvendo as crianças no estudo
de problemas interessantes, de fenômenos que a rodeiam em seu cotidiano. Base de tudo tá aqui no final, nesse último trechinho. O ensino de ciências pode realmente adquirir um aspecto lúdico. Todos esses exemplos que eu dei para vocês é lúdico, é um aspecto lúdico. Em momento nenhum eu falei, gente, vocês vão pegar o livro da série tal, da página 80, página 100 e vai passar para eles lerem e responda do 0 a 10. Não é isso que eu mostrei para vocês. Mostrei para vocês o lúdico. E é isso que eu quero que vocês façam na casa de vocês. Por isso que eu resolvi falar sobre esse tema. Para que abram o pensamento de vocês, para que abram a curiosidade de vocês de aprender, curiosidade de ensinar, aprender junto com eles, tá bom? Ter esse momento, gente, é muito gratificante. Os filhos de vocês nunca vão esquecer desse momento que vocês vão ter junto. O momento é agora. O momento é agora. De estar tendo essa aproximação com o filho de vocês, com o parente de vocês, com aquela vizinha que às vezes você nunca falou com ela, que tem um filho na mesma idade que a sua. Se junte com ela. Gente, vamos trocar experiência. Pega as cadeirinhas, senta lá na rua lá e vamos trocar experiência sobre isso. O que a gente pode fazer melhor para o nosso filho? O que a gente pode oferecer melhor para o nosso filho? O que a gente pode fazer pelo futuro do nosso filho? Um curso de qualquer coisa, né, hoje em dia, tá caro. Você tem que comprar material didático. Não é que tá caro, às vezes a gente que não tem dinheiro mesmo, né? Mas tudo isso daqui é de graça. Tudo isso que eu tô passando pra vocês é de graça. Não custa nada vocês fazerem isso. Não vai sair horrores de caro. Tá passando aqui nesse vídeo no YouTube, como tem outros vídeos no YouTube explicando sobre cada matéria que eu falei. Entendeu? Então é maravilhoso vocês poderem fazer isso, gente. Façam isso, não percam essa oportunidade de estar mais próximo do filho de vocês. As coisas passam rápido e vocês têm que mostrar para eles que vocês sabem, o que vocês pensam, deixar com que eles pensem do jeito deles, mas vocês têm que mostrar. Vocês têm que dar oportunidade para eles pensarem, para eles terem, como que eu falo? Para eles terem opinião própria, deles saberem se eles concordam ou não com o seu pensamento, tá? Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês um experimento que vocês podem fazer em casa com o filho de vocês, tá bom? A gente já vai... Bom, esse experimento se chama o efeito estufa diante dos seus olhos. Para isso, você vai precisar de 2 copos com água. Esses copos devem ser do mesmo tamanho e a mesma quantidade de água. Vamos precisar também de uma caixa de sapatos, ou uma caixa pequena, certo? Vamos precisar também de filme plástico. Se não tiver o filme plástico na casa de vocês, sabe aquela sacolinha de hortifruti? Aquela sacolinha transparente? Pode ser aquela também, mas de modo que fique bem fechadinha na hora de usar, tá? De um tamanho bom, para cobrir toda a caixa de sapato. Vamos precisar também do papel alumínio. Vamos precisar também da luz do sol. Deixa para fazer no dia que tiver sol, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vocês vão pegar a caixinha de sapato. Vocês vão forrar essa caixa de sapato com papel alumínio. Em seguida, vocês vão pegar um dos copos com água. Vai colocar no interior da caixa de sapato. E vai pegar o filme plástico ou a sacolinha de hortifruti e vai tampar essa caixa de papelão. Tá bom? Bem fechadinha mesmo, toda ela, certo? Então, depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa caixa, vão pegar o outro copo com água, tá? Vou ficar do lado de fora.
da caixa. Um copinho vai ficar dentro da caixa e o outro fora. Vocês vão levar lá pro quintal ou para uma área que esteja pegando o sol e vão colocá-los onde o sol bate. 15 minutos depois, vocês vão até lá fora de novo para fazer o experimento. O que vai acontecer? Depois de 15 minutos, vocês vão abrir essa caixa e vão comparar qual copo de água que está mais quente. Se é o copo que ficou direto no sol ou se é o copo que está dentro da caixa de papelão, toda cobertinha com o plástico. Se vocês tiverem um termômetro, vocês podem usar o termômetro também. Se não, com o dedinho mesmo, já vai dar para saber qual que tá mais quente, tá? Então, acontece o que nesse experimento? A caixa que tá com a água é a que fica mais quente. Por quê? Isso porque o ar do interior da caixa, ele foi aquecido pela luz do sol que passou pelo filme plástico. Só que ele não consegue sair, fica bloqueado por causa do plástico. Ele entra, mas ele não sai. Ele ficou preso lá dentro. Então, a mesma coisa acontece com o nosso planeta. É o que chamamos de efeito estufa. Por quê? O que acontece com o nosso planeta? O efeito estufa, a luz do sol, ele atravessa a atmosfera. Atmosfera aqui. Ele atravessa a atmosfera do nosso planeta e aquece a superfície. Mas o calor não consegue sair para o espaço, porque os gases do efeito estufa que envolve a Terra não deixa. Ele fica tudinho aqui. Mas esse é um evento natural. Esse evento ele permite a vida em nosso planeta Terra. Sem isso, a Terra ficaria muito fria e não teria uma variedade de espécies tão grande. Mas o que acontece? A poluição tem desregulado esse efeito. Por exemplo, a queima de florestas, de combustível do carro, a poluição do ar provocado pelas indústrias tem aumentado a quantidade desses gases do efeito estufa. Por isso, o planeta está se aquecendo mais do que deveria, porque os gases estão cada vez envolvendo mais a Terra. Então, está cada vez ficando mais quente, mais quente, mais quente. Isso é o efeito estufa. Então, esse é um experimento para você fazer em casa, com seus filhos, com a sua família. É um experimento muito legal para se fazer, tá, gente? Tchau. Bom, gente, então essa foi a ideia do experimento do efeito estufa, que eu apresentei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, é um experimento muito interessante para estar fazendo em casa. Eu vou abordar alguns temas também daquele livro que eu já tinha mencionado em alguns vídeos. Pedagogia do Movimento, Universo Lúdico e Psicomotricidade, dos livros que eu recebo da faculdade. A ideia aqui é de um experimento de relaxamento em casa. Também está relacionado à consciência corporal, que está relacionado também ao vídeo anterior, que é do corpo. Então, como mencionamos anteriormente, a consciência corporal é fruto das percepções do esquema corporal e é responsável por estruturar a imagem do corpo, imagem visual. Ela é adquirida no momento em que podemos processar as informações percebidas pelo corpo todo. Essas informações proporcionam o desenvolvimento mais harmonioso do corpo, sendo também fundamental para a autoimagem construída pela criança. Sabemos que a boa parte da consciência do corpo acaba acontecendo antes mesmo da pessoa entrar na escola, pelo exercício de inúmeras atividades corporais. Então, quando a criança entra na escola, já tem uma noção básica do seu corpo. Tá, mas para abordarmos essas atividades que favoreçam a ampliação da consciência corporal, eu vou apresentar o caso de um estudo específico. Trata-se de uma abordagem de harmonização ou pequenos relaxamentos. Inicialmente, é importante ressaltar que o trabalho de harmonização
deve ser entendido como um momento no qual as crianças fazem atividades intrapessoais, ou seja, reflexões, pensamentos, sempre associado a estudo de pequenos relaxamentos, tá, gente? Isso é uma atividade que não envolve relaxamento profundo ou meditação, o que requer mais estudo e prática de quem pratica do que quem recebe o trabalho. Então, a grande quantidade de informações com programas de televisão, matérias e inúmeras revistas sobre esses temas de relaxamento e meditação mostra que com essas atividades tem influência benéfica sobre o corpo e a mente, principalmente quando viu os resultados já comprovados cientificamente, e não apenas uma moda. Não é apenas uma moda, realmente é importante o relaxamento. Então, o que eu quero transmitir aqui é uma proposta chamada harmonização, assim denominada porque, de maneira geral, busca a harmonia entre as crianças, entre os pais, entre esses alunos, tanto individual quanto coletivamente, tendo a concentração como aspecto fundamental. Então, deve-se ter concentração. Para esse momento de harmonização, deve estar num momento tranquilo, um ambiente tranquilo, confortável, silêncio. Isso tudo vocês vão fazer na casa de vocês. Vocês vão ver como isso funciona. Eu fiz aqui em casa, deu certo. Somos um pouco agitados, então eu percebi que realmente deu diferença. Quem tem o costume de fazer meditação sabe da importância da meditação na nossa vida. Se desligar um pouco, né? É muito bom poder se desligar de tudo, né? Dos problemas, das notícias, de tudo. É muito bom esse momento de harmonização. É uma coisa mais simples, não é uma yoga, não é um tai chi chuan, outras práticas de origem oriental que estão difundidas hoje no país. Não é isso, é uma coisa mais simples, que é essa proposta de harmonização, que não precisa ser um especialista, não precisa ter tantos estudos para poder estar fazendo esse momento de harmonização, tá? Então, nesse sentido, o significado de harmonia é de aproximar a criança de si mesma, de suas sensações, de suas percepções. Para isso, penso que seria interessante e pedagógico propor uma sequência que, além de levar ao desenvolvimento da consciência corporal, fosse inclusiva, motivadora e aliasse à atenção individual e coletiva. Porque vai se ter outras pessoas, não vai ser só o teu filho que vai fazer. Todo mundo de casa deve fazer, deve participar desse momento. Então, para estar fazendo isso, o que vocês devem fazer? Ter um ambiente livre, escolha um local onde tem espaço para poderem fazer um círculo, se sentarem todos juntos, afastar os móveis, deixar um espaço no centro da sala, do quarto. E em seguida, o que vocês fazem? Vocês solicitem que eles sentem, fechem os olhos e peçam para que eles imaginem coisas boas, sentadinhos mesmo, tá? Que eles consigam imaginar com os amiguinhos brincando, momentos bons com a família, momentos de viagem, um lugar bonito em que a família foi, ou então que tem vontade de ir, falando sempre calmamente, usar em prol o tom de voz. Vocês podem colocar também de fundo um sonzinho de passarinho, sons de água, bem relaxante também. E fazerem isso pelo tempo que vocês acharem que a atenção, que segurem a atenção, que realmente, né, vocês consigam alcançar o objetivo de harmonização. Então, vocês levem eles para esse lugar tranquilo.
Logo em seguida, vocês pedem para que eles deitem no chão, sem pressa, observando tudo ao seu redor. Peçam para que eles deitem no chão e relaxem, sinta o seu corpo. E então, falando assim, ó, concentrem-se na respiração, ar entrando e saindo, entrando e saindo. Agora comecem relaxando os pés, sem mexer, só pensando neles. Agora as pernas, as costas, a barriga, o peito, os ombros, braços e mãos. Agora o pescoço, a cabeça, a boca, o nariz, os olhos e a testa. É só para sentir, não para mexer. É só para vocês sentirem. Conforme você vai falando, a pessoa começa a sentir no seu subconsciente cada partezinha do corpo que você está falando. Então, depende do tempo que vocês vão conseguir fazer esse relaxamento. Acredito eu que numa sala de aula você vai conseguir fazer isso em 5, 10 minutos, porque você não vai conseguir mais que isso. Mas só esses 5 e 10 minutos já vai dar uma grande diferença, viu, gente? É muito relaxante. Ó, essa frasezinha aqui que eu falei já me deu relaxamento. Já fiquei relaxada. Porque conforme eu fui falando, gente, é sinistro. É do subconsciente da gente. Conforme eu fui falando, eu fui sentindo. E já tô me sentindo mais relaxada. Façam isso em casa, vocês vão ver só como vai ser bom. A criança não vai ficar tão agitada, todo mundo vai estar mais relaxado, tá? Então, depois disso, vocês perguntam como foi a experiência para as crianças, vocês perguntem como foi a experiência para os adultos. Gente, é uma atividade muito gostosa de fazer. Esse negócio de ter um momento de paz, de pensar, de relaxar. A criança às vezes nunca fez isso. A criança às vezes não sabe nem o que é isso. É gostoso. Façam isso, gente, compensa. É muito bom. Pega no celular aí, coloca baixinha a musiquinha. Peça para que todos participem. É um momento de relaxamento e é importante, né? Porque tá todo mundo em casa, entediado. Então, logo após esse projeto, né, de relaxamento, esse plano de relaxamento, vocês vão ver a diferença. Eu espero que vocês tenham anotado tudo que eu falei sobre essa parte do relaxamento. Vocês não precisam de nada, vocês precisam de um lugar sossegado para estar fazendo o relaxamento. Vocês vão precisar dessa música. A música auxilia bastante, mas se não quiser colocar, não precisa. Digo que a música vai auxiliar bastante, porque às vezes vai ter um carro passando, o carro do ovo passando, o cachorro latindo. Vai distrair. Você não vai conseguir fazer esse momento de relaxamento. Por isso a música, porque você vai se concentrar na música e se concentrar no que a pessoa tá falando que é para fazer. Sente, pede para respirar fundo primeiro, respirar, escutar as águas, imaginar um lugar bom, gostoso. Logo em seguida, peço para que deitem no chão de forma relaxada, devagarzinho, falando sempre num tom de voz bem suave. Dá resultado porque eu fiz aqui em casa e eu espero que vocês façam na casa de vocês também. Então, chegamos no fim do nosso vídeo 7, com várias dicas legais para vocês estarem fazendo de matéria de ciências. Eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ter mais surpresinhas lá e mais ideias legais, tá bom? Tchau!